O programa Obreiros em Foco inicia-se aqui neste momento. Preparamos para todos vocês um programa onde vamos ter a oportunidade de rever como foi a Noite das Vestes Brancas, essa reunião que foi realizada na nossa sede internacional da Europa, em Lisboa. Em simultâneo também, essa reunião foi realizada no centro do país, em Coimbra, e também no norte do país, na cidade do Porto. Foi uma noite inesquecível, Cris, a Noite das Vestes Brancas. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Foi uma noite de renovação. Para mim foi assim, uma noite de renovação, e também eu pude observar nos obreiros ali presentes o quanto eles se lavaram. Foi mesmo o lavar das vestes. Foi a troca mesmo, né, de vestes sujas por vestes limpas, alvas, como é a neve. E como você falava há pouco, realmente a sujidade, ou seja, a sujeira que muitos traziam em suas vestes, houve realmente uma limpeza. Houve realmente manchas que foram removidas por intermédio, Cris, da confissão. Quando se confessa, a mancha é removida pelo próprio Deus. Exatamente, é necessário confessar. Veja, Deus já sabe que está dentro de nós, não é? Deus já conhece, nos conhece melhor do que todos. Mas há que pôr para fora, nós precisamos expor, nos esvaziar. Precisamos mesmo ficar livres de todo o peso, de tudo aquilo que nos impede de chegar mais para Deus, de tudo aquilo que está a sujar as nossas vestes, e nessa noite foi a nossa oportunidade. Foi maravilhoso, Rogério, poder estar ali com os nossos obreiros e obreiras, ali todos no mesmo espírito, dispostos, determinados ali a não sair do mesmo jeito daquela reunião. E nós temos oportunidade hoje de rever como foi essa reunião à Noite das Vestes Brancas. E queremos a sua opinião através do nosso endereço eletrônico obreiros@iurde.pt. Você vai escrever o seu e-mail dizendo como foi essa noite para si, obreiro e obreira, colaborador, você que participou desta reunião. Vamos agora então a um trecho desta reunião, a Noite das Vestes Brancas, realizada na nossa sede internacional da Europa, em Lisboa. Você escreveu nessa roupa velha, antiga, todas as sujeiras, todas as suas falhas, todos os seus pecados? Sim ou não? Então você vai vir com isso em mãos aqui à frente do altar agora. Venha. E você vai escolher um canto do altar para se humilhar, para colocar a cara no chão, no pó. Se você quiser subir aqui, pode subir. Se você quiser subir, fica à vontade. Pode subir. Se você quiser dobrar os seus joelhos e colocar o seu rosto em cima desse pedaço de pano velho que representa seus erros, pode fazer isso agora. Pode dobrar os seus joelhos ou em pé, como queira agora. Se você quiser virar o seu rosto para a parede, mas agora é humilhação. Agora é humilhação. Você vai se humilhar agora. Apresenta as manchas das tuas vestes. Apresenta as sujeiras que estão no seu ministério. Confesse se você tem maus olhos. Confesse se você tem sido um obreiro malicioso. Confesse se você tem sido uma obreira maliciosa. Confesse se você, quando o pastor lhe dá uma ordem, você não aceita, você olha torto para ele, você acha que aquilo é pessoal, você acha que aquilo é como se o pastor, ele tivesse contra a sua pessoa, uma repreensão. Você às vezes não vê como fosse Deus te repreendendo, você traz aquilo para o pessoal, você traz aquilo para o individual. Humilhe-se agora, humilhe-se agora, peça perdão, peça misericórdia, humilhe-se agora, fala para Deus: jamais falte o óleo sobre a minha cabeça, jamais falte o teu Espírito em mim, jamais falte o Espírito Santo em minha vida, em meu ser, jamais falte o Espírito Santo em minha vida, Senhor.
Meu Senhor, que sejam alvas as minhas vestes, que sejam limpas as minhas vestes nesta noite, que sejam tão alvas como é a neve, meu Pai. Eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua compaixão nesse momento. Ó meu Senhor, aceita agora a nossa oração, a oração que fazemos nós, teus servos, pastores, esposas, obreiros, obreiras, colaboradores, esse ex-obreiro que vem nessa condição hoje, mas de voltar para a tua obra como nunca antes, meu Deus, esteve. Ó Espírito de Deus, ó Espírito do Deus vivo, tira essa mancha das nossas vestes, tira essa sujeira que manchou as nossas vestes, pois isso deu lugar ao diabo, isso fez com que ele encontrasse maneira de nos acusar, de se opor. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor repreenda. Então que o Senhor repreende esse espírito, repreende o espírito que acusa na mente, repreende o espírito que acusa no pensamento, repreende o espírito que acusa no consciente, repreende o espírito que sopra no ouvido, dizendo: tu não és capaz, o espírito que sopra no ouvido, dizendo: tu não tens chances de voltar, o teu pecado foi grave, o teu pecado foi grande, e não há perdão para ele, não há perdão, não há volta. Esse obreiro que deixou a obra por conta de um pecado, até mesmo grave, lava as vestes que estão manchadas, manchadas de sangue, manchadas de pecado, manchadas de iniquidades, manchadas de falhas, manchadas de erros gravíssimos. Limpa as manchas da dúvida, as manchas do orgulho, as manchas da prepotência, as manchas que me faz me sentir superior a todos. Eu sempre tenho visto aos outros inferiores a mim, eu sempre julgo-me ser superior a todos, e por pensar assim, acabo por humilhar a tantos, acabo por pisar em tantos, acabo por tratar mal a tanta gente. Isso, meu Deus, tem pesado na minha consciência, isso tem pesado dentro da minha cabeça, da minha mente. Mas eu quero limpar hoje essa mancha. Eu quero que seja retirada hoje essa sujeira das minhas vestes. Lava as minhas vestes, Senhor, e dá-me as vestes brancas. As tuas vestes são alvas, as tuas vestes são brancas como a neve. Faz a troca das vestes. Fala para Deus: faz a troca das vestes. Dá-me as tuas vestes que são brancas, e tira de mim as vestes sujas. Retira de mim as vestes manchadas, as vestes sujas. Troca, Senhor, troca essas vestes agora. Não diga nada, por favor. Não diga nada agora. Eu só quero que você pense agora, desde o primeiro dia que o Espírito Santo te escolheu para esta obra. Você lembra como foi? Você lembra quando o pastor chamou você e ali começou a te observar, começou a analisar o seu caráter, o seu espírito, a sua dedicação? O pastor começou a ver em você o nível de espiritualidade sua, e movido pelo Espírito Santo, ele
Ele lhe chamou. Você lembra desse chamado? Você lembra desse dia? Pois eu me lembro muito bem. Eu me lembro perfeitamente bem. O coração saltava dentro de mim. Eu julgava-me não capaz para fazer esta obra, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo, Ele estava dizendo, eu te capacito. Não se preocupe que eu te ensino como faz. Éramos inocentes, tudo para nós era novo. E o primeiro demônio que expulsamos? A primeira pessoa endemoniada, que com imposição de mãos fomos orar, nem sabíamos como se fazia. E quando aquele demônio se submeteu a nós, quando ele nos obedeceu, que alegria, que satisfação. A gente ficou tão radiante de alegria, dizendo, os demônios se submetem pelo teu nome, Senhor. Eu consegui expulsar aquele Lúcifer, eu consegui expulsar aquele espírito maligno, eu consegui pôr ele de joelhos, eu consegui humilhar ele. Mas com o passar do tempo, quantas vezes na reunião de sexta-feira você fugiu de impor as mãos sobre uma pessoa endemoniada? Porque você se sentiu culpado, porque você sentiu a mancha nas tuas vestes, e você sabia que poderia ter chegado primeiro para fazer a oração de libertação naquela pessoa, mas você não acelerou os passos, deixando que outro obreiro chegasse à sua frente. Mas no início havia uma santa competição, havia uma santa disputa, para ver no final da reunião, quem expulsou mais demônios. No quarto dos obreiros, aonde troca-se o uniforme, onde se põe a gravata, o comentário era qual? Hoje eu expulsei 4 demônios. E o outro dizia, eu expulsei 2. E o outro dizia, então eu ganhei de todos vocês porque eu expulsei 5. E aquela alegria satisfatória de ver que aquelas pessoas foram ajudadas. E hoje? E hoje? Às vezes foge-se de atender o povo. Às vezes foge-se de ajudar as pessoas. Às vezes a mala, a carteira, a bolsa já está nos ombros antes mesmo do pastor terminar a reunião, porque o obreiro tem pressa de ir embora para casa. Se alguém na reunião de libertação vomitou à frente do altar, antigamente, várias obreiras ao mesmo tempo queriam limpar. Hoje é capaz de todos ir embora, e quem limpa? Onde está o espírito de servo? Onde está o espírito de serva? Nem precisava começar a falar de sacrifício, o coração já batendo forte, o obreiro dizia para si mesmo, ou até mesmo com outro obreiro, eu não vejo a hora de chegar a campanha de Israel, porque eu quero sacrificar. Hoje, quando o obreiro percebe que está chegando, ele sempre dá uma desculpa, férias antecipadas, só para não ter que estar na igreja ouvindo falar de campanha, de sacrifício. Onde está o seu primeiro amor? Onde estão as primeiras obras? Não importa o que fez esse ou o que fez aquele, olha para Jesus. Não importa ao obreiro ou obreira que com os maus olhos te julgou. Não importa ao pastor com quem você teve problemas e hoje ele nem mais está no nosso meio, mas você guarda isso ainda dentro do seu coração, e isso só te faz mal. Remove essa mágoa, remove esse rancor, remove esse ódio.
As fases do ódio são ressentimento, rancor, mágoa e ódio. Tudo começa num ressentimento, uma zanga, uma discussão. Essa pequena discussão com alguém traz para o coração, primeiramente, o ressentimento. Não cuidamos do ressentimento, ele transforma-se em rancor. Não cuidamos do rancor, ele transforma-se em mágoa. Não cuidamos da mágoa, ela transforma-se em ódio. São essas as fases do ódio. O que está dentro de si? O ressentimento, tira ele agora. Seu ressentimento já passou para a fase da mágoa, do rancor, chegou a ponto de ser ódio. Remove agora, humilha-te agora, humilha mesmo. E se você teve problemas com uma pessoa que inclusive está aqui nessa noite, vá até ela e abraça, vá até ela e perdoa, vá até ela e peça perdão. Não saia daqui com vestes sujas, não saia daqui com vestes manchadas. Limpa, lava de uma vez por todas, lava essas vestes de uma vez por todas, limpa ela agora. Faz a troca, fala para Deus, troca. Fala para Deus, Senhor, troca as vestes, troca as minhas vestes, faz a troca das vestes. Eu te entrego as vestes sujas, dá-me as vestes novas. Eu te entrego as vestes sujas, imundas, e recebo as vestes brancas, as vestes novas. Faça isso, meu Pai. Vários obreiros e obreiras ajoelharam-se no chão, com o rosto, Cris, exatamente sobre essas vestes sujas, vestes que eles escreveram ali, todas as suas falhas, todos os seus defeitos. Durante 3 semanas, nós nos preparamos para essa noite especial, a noite das vestes brancas. Recortamos uma peça de roupa antiga, velha, à volta do tórax, escrevemos ali nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados, e sobre esse retalho de pano, os obreiros dobraram seus joelhos, alguns de joelhos à frente do altar, outros também de joelhos em cima do altar, outros viraram o rosto para a parede. Foi uma noite de humilhação. E através das imagens que acabamos de ver, podemos ali ver obreiros que se humilharam. E está escrito que aquele que se humilha, o próprio Deus os exalta. Rogério, veja, todos nós temos essa necessidade de nos humilhar, porque nós não somos perfeitos. E veja que não só nessa noite, mas que no nosso dia a dia nós venhamos a estar assim, preocupados em manter as nossas vestes brancas, em nos humilharmos sempre, não nos vermos na condição de perfeitos, mesmo que nós já fazemos a obra de Deus há muitos anos, já sabemos como é que se fazem as coisas, mas nós não somos perfeitos. Há que estar sempre aos pés do Senhor Jesus, se humilhar, buscar de Deus uma renovação. Mantendo-se sempre com as vestes brancas, exatamente, como foi nessa noite, né? Sim, exatamente, foi maravilhoso mesmo. E até mesmo com o frasco do óleo, ungir a cabeça todos os dias, como diz esse versículo bíblico, como diz esta mensagem de Eclesiastes, manter as vestes sempre alvas e ter o óleo sobre a cabeça, que representa o Espírito Santo. Então, todos os dias, obreiro, não se esqueça, você deve se ungir com este santo óleo no alto da cabeça até a data do dia 13 de julho,
e também manter suas vestes sempre brancas, sempre alvas, como diz nesse texto bíblico que você vê aí agora. E nós temos também comentários de obreiros e obreiras sobre essa noite. Eu vou ler aqui a Fátima Borges, ela diz assim: foi uma noite forte de renovação. Sou obreira há 9 anos e confesso que a fraqueza espiritual que eu sentia estava quase a fazer-me desistir de tudo. Dessa noite em diante já não sou mais a mesma. Agora estou muito bem espiritualmente. É a opinião da obreira Fátima Borges. Obreira há 9 anos e se sentia fraca espiritualmente. Você é sincera e eu agradeço a sua sinceridade, Fátima Borges. Sentia-se fraca espiritualmente, sentia-se debilitada espiritualmente e você diz que essa noite foi forte e você se renovou. Você disse que aqui foi uma noite forte de renovação. 9 anos como obreira, porém, estava se sentindo fraca espiritualmente. Graças a Deus, Cris, que a Fátima ela foi renovada. Temos também mais uma outra opinião, não é isso? Sim, é Paula Soares. Despi-me das vestes sujas, e estas vestes tinham nome: malícia, maus olhos e mágoa. Era assim que eu estava. Hoje as minhas vestes são alvas como a neve. Paula Soares. Me chama muito aqui, Paula, o teu comentário, chama muita atenção aqui o teu comentário quando tu dizes malícia, maus olhos e mágoa. E é exatamente, Rogério, 3 exemplos, e há mais, mas a Paula cita estes, são 3 coisas que podem sujar as nossas vestes se nós não vigiarmos. É mais comum, né? São 3 coisas bem comuns que se vê, infelizmente, né, Cris, em muitos obreiros. E ela sinceramente diz que era assim que ela estava. Quer dizer, chegou à reunião daquele jeito e despiu-se. Você reparou que são 3 palavras que começam com a mesma letra? A letra M? Não tinha reparado. Veja, são malícia, maus olhos e mágoa. E tudo é mal, né? E tudo que é também mal. É com letra M, o mal. Então, quer dizer, como pode uma obreira ter malícia, ter maus olhos e ter mágoa? Ainda bem que ela conseguiu remover essas 3 manchas. Ela despiu-se das vestes sujas. É isso mesmo, Paula. Agora permanece com as tuas vestes alvas. Há situações do nosso dia-a-dia que nos influenciam realmente a ter maus olhos, malícia e mágoa, mas nós temos que rejeitar isso. Rejeitar a malícia, maus olhos e mágoa e outras coisas que possam sujar as nossas vestes para nós permanecermos assim sempre alvos mais que a neve para o nosso Deus. Sempre vão acontecer situações para voltarmos a manchar as nossas vestes outra vez. Por isso que é importante a vigilância, né? O Senhor Jesus não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Então agora é importante vigiar para não voltar essa mágoa, para não voltar essa malícia, para não voltar esses maus olhos. Não é isso, Cris? Sim. E você pode também mandar a sua opinião para obreiros@iurde.pt. Eu vou ler mais um comentário aqui, é um obreiro desta vez, é o Renato Maciel, e vou deixar a Márcia Vieira para que a Cris leia o comentário dela. O Renato Maciel diz assim: identifiquei-me quando o pastor disse que as vestes que cobrem a nossa pele e o nosso corpo não nos garantem a salvação eterna, mas sim as vestes que cobrem a nossa alma. Estas precisam estar limpas e alvas. É a opinião do Renato Maciel. Eu lembro quando nós falamos nisso. E também foi algo que me chamou muita atenção. Muito forte, né? Essa frase, sim. Ou seja, não são as vestes que cobrem a nossa pele e o nosso corpo que nos salvam, mas as vestes que cobrem a nossa alma. E essas vestes, Cris, elas têm que estar constantemente brancas, alvas como a neve. Daí o cuidado muito maior com o interior do que com o exterior, não é? As vestes, claro, as vestes exteriores devem ser bem cuidadas, porque é a nossa aparência. Nós somos o templo do Espírito Santo, temos que nos cuidar. Mas dentro de nós, o cuidado deve ser muito maior. Por essas manchinhas, coisinhas do nosso dia-a-dia, problemas no trabalho, problemas na escola, problemas dentro de casa, problemas financeiros, é muita coisa que surge durante o dia e que se nós não vigiarmos, essas pequeninas coisas entram e fazem um estrago
que depois para limpar Difícil. é aquele trabalho e para confessar, não é? A pessoa, há bocado estavas a falar disso, é importante que a pessoa confesse. Mas há uma luta muito grande do eu da pessoa que às vezes não quer confessar. A pessoa que não está bem espiritualmente, ela não vê que ela tem que confessar, exatamente pela mancha que está suja no coração dela. Então há que permanecer limpos. E ela fica com aquilo remoendo dentro dela, né? É importante falar, se abrir, desabafar, confessar, tanto para com o pastor, no caso dos obreiros, devem confessar ao pastor a situação espiritual fraca em que está, a situação difícil a nível espiritual em que se encontra, e falar com Deus nas suas orações e abrir os seus jejuns. É por isso que no jejum de Jesus há essa santificação, há essa consagração, para que a gente esteja mais próximo, mais perto de Deus. Temos aqui, Cris, o comentário da Márcia Vieira. Esta noite foi uma oportunidade de Deus a todos nós obreiros e obreiras. Oportunidade do fraco tornar-se forte e do caído levantar-se. Eu sinto-me forte e de pé, pronta para fazer o que eu não vinha fazendo a Deus. Márcia Vieira. Rogério, foi algo que eu também observei nos obreiros na reunião, que quando eles se humilharam, uns ficaram de joelhos, outros com a cara virada para a parede, outros no altar, pronto. Após essa oração, a entrega, eles eram outros, Rogério. O semblante deles era outro. Exatamente o que a Márcia diz aqui, que o fraco, talvez eles ali estavam fracos quando eles se humilharam, quando eles se ajoelharam. Mas quando eles se levantaram, eram fortes. Até a maneira deles cantarem, a maneira deles orarem, era diferente. Houve um antes da entrega, da oração de entrega, da humilhação, e o depois da oração. Nós podemos mostrar esse trecho agora, inclusive, em que eles estavam cantando. Lembra-se dos hinos que cantamos? Foram alguns, enfim, mas o que mais me chamou a atenção foi quando os obreiros cantavam aquela canção tradicional, Alvo Mais Que a Neve. E enquanto homens cantavam, mulheres louvavam, enquanto as mulheres cantavam, eram os homens que louvavam. Vamos, nós separamos esse trecho para você que está assistindo o programa Obreiros em Foco. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Peça para ele alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou, que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas, ó, quão profundas as chagas, que nos provam o quanto Ele amou, que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, eis nessas chagas pureza,
para o maior pecador, para o maior pecador. Pois que mais alvos que a neve, pois que mais alvos que a neve. O teu sangue nos torna, ó Senhor, o teu sangue nos torna, ó Senhor. Levante suas mãos, a sua voz também. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, sim, nesse sangue lavar. Mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve. Enquanto os homens cantam, as mulheres louvam. Alvo mais, alvo mais. Sim, nesse sangue lavados, sim, nesse sangue lavar. Mais alvo que a neve serei, que a neve. Enquanto as mulheres cantam, agora os homens louvam. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados. Mais alvo que a neve serei. Mais um trecho que também separamos desta noite, a noite das vestes brancas, Cris, foi aquele momento em que nós falamos da diferença entre a tenda e o templo extraordinário. Na tenda se guardava a arca da aliança e era algo comum, normal. E o templo, depois de construído, inclusive começou-se as obras no reinado de Davi, terminou-se as obras no reinado do seu filho Salomão, é que houve a consagração do templo. E aí, com a descida da glória de Deus, do extraordinário de Deus, após a entrega dos sacrifícios, essa glória encheu a casa. E é o que tem que acontecer com cada obreiro e obreira. E nós separamos esse trecho da reunião, essa mensagem, a tenda e também o templo. Podemos dizer obreiro tenda ou obreiro templo extraordinário? Essa questão, essa pergunta nós colocamos agora e o obreiro pode responder através do e-mail obreiros@iud.pt e também pelo Facebook, não é? Exatamente, na nossa página do Facebook, Obreiros em Foco Europa. Ali vocês podem deixar o vosso comentário. Já temos bastantes comentários lá da reunião e esperamos também o seu. Então a pergunta é exatamente esta: obreiro tenda ou obreiro templo extraordinário? Acompanhe o momento da reunião em que falamos sobre isso. A arca da aliança representa o quê? A presença de Deus. A tenda representa quem? Aquele que tem a presença de Deus. Só que a tenda é algo muito simples, é algo muito normal, é algo muito comum. A tenda, nessa altura, nessa época, era algo habitual, era algo normal, era algo comum. Era fácil todas as pessoas verem uma tenda. Era fácil as pessoas passarem à frente de uma tenda. Via-se tenda por todos os lados. Era uma coisa comum, era uma coisa habitual, era uma coisa ordinária. Repita, ordinária.
Eu busquei no dicionário o significado da palavra ordinário. Vou mostrar para você agora. O significado da palavra ordinário no dicionário é conformidade com o habitual, circunstâncias comuns no dia a dia, tudo aquilo que acontece com frequência, tudo que se repete com regularidade. Então, o ordinário é tudo isso. Mas esse ordinário aqui é no sentido de ser a mesma coisa. É no sentido de todos os dias tudo está na mesma. Esse ordinário aqui, tem calma, não é o ordinário que eu falei há pouco, não é o mau caráter, enfim, vamos ficar nesse ordinário aqui. É aquela pessoa que se conforma com o que é habitual. É aquela pessoa que diz assim, é assim mesmo. Todas as pessoas sofrem, por que eu não haveria de sofrer? Há muitas pessoas nesse mundo que nada têm. Eu que tenho tão pouquinho, estou bem melhor do que muitos que não têm nada. Todos os dias para ela é igual. Todos os dias para essa pessoa é a mesma coisa. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que na nossa vida aconteçam coisas ordinárias. Deus quer que aconteça coisas extraordinárias. O significado da palavra extraordinário: algo excepcional e raro. Atitude ao extremo, fora do habitual, fora do comum, anormal, fora do normal. Tem que acontecer algo o quê? Extraordinário na minha vida. Tem que acontecer algo extraordinário no meu ministério. Tem que acontecer algo extraordinário no meu casamento. O meu casamento não pode ser simplesmente um casamento. O meu casamento tem que ser um casamento extraordinário. A minha família não pode simplesmente ser uma família. Tem que ser uma família, não ouvi, extraordinária. O trabalho que você tem, o dinheiro que você ganha mensalmente, o ordenado mensal tem que ser um ordenado o quê? Extraordinário. Ou se você quer ter sua própria empresa, seu próprio negócio, tem que ser um negócio o quê? Extraordinário. Você solteiro ou solteira, o rapaz com quem você vai namorar, noivar, casar, esse camarada tem que ser o quê? Extraordinário. A menina, a jovem com quem você quer namorar, noivar, casar, homens, responda, ela tem que ser extraordinária. Sua vida tem que ser extraordinária. Quando as pessoas passavam em frente àquela tenda, elas achavam tudo muito comum. É normal. É comum. É normal que a arca esteja onde? Dentro da tenda. Mas quando Salomão viu essa tenda, aliás, já começou pelo pai de Salomão, Davi. Quando Davi olhou para aquela tenda e viu que dentro dela estava a arca da aliança, Davi se deixou levar por uma revolta. Eu não aceito que a arca da aliança, que representa a presença do meu Deus, esteja dentro de uma tenda. Eu não aceito isso. E Davi visualizou, qual é a palavra que eu disse? Visualizou um templo, onde dentro dele estaria o quê? A arca da aliança. E Davi com sacrifícios que ele pediu também ao povo, sacrifícios pessoais que ele fez, construiu o templo. Na substituição do reinado, Salomão assume no lugar do pai Davi, ele conclui o templo.
Ele tira a arca de dentro de onde? Da tenda, e leva a arca para dentro do templo. Pronto. Para por aqui? Não, a arca estava dentro do templo, mas o que faltava? Faltava a glória de Deus. Aliás, vamos substituir o nome glória por extraordinário. Amém? A glória de Deus, o extraordinário de Deus. O versículo diz assim, em 2 Crônicas 7:1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o quê? Consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Repita, o extraordinário do Senhor encheu a casa. Então veja, a tenda é a casa de Deus também. A aliança, a arca da aliança estava dentro da tenda. A tenda representa também uma pessoa que tem a presença de Deus. Mas que tipo de pessoa é essa? Alguém comum, normal, tudo é igual. Mas quando a pessoa deixa de ser uma tenda e passa a ser o quê? Um templo, então ela, através do sacrifício que apresenta, entra nela quem? A glória de Deus, ou melhor, o extraordinário de Deus. Por que o extraordinário entra na pessoa? Vamos falar de nós. Por que o extraordinário de Deus entra na vida do obreiro? Na vida da obreira? Porque ele foi para o altar e fez o quê? Não ouvi. O sacrifício somente? Ele não foi para o altar simplesmente com sacrifício. Ele foi para o altar com sacrifício extraordinário. Se você quer uma vida extraordinária, no dia 13 de julho, vá para o altar com sacrifício extraordinário. Faça mais do que você já fez. Sacrifique mais do que você já sacrificou. Vai para o altar do sacrifício ao Deus vivo com um sacrifício extraordinário, porque com certeza você vai ver na sua vida o extraordinário de quem? De Deus. Amém? Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, a glória de Deus enche a casa. O extraordinário de Deus enche o templo. Você é tenda ou é templo? Tem gente que não respondeu nada. Se você preferir responder para dentro de si para que ninguém ouça, pode responder. Mas se você assume e quer falar mesmo na frente de toda a gente, então diga quem você é. Templo ou tenda? Porque esse templo, o templo de Salomão, foi uma visualização do bispo Macedo. O bispo Macedo não simplesmente imaginou, mas ele visualizou. É o sonhar acordado. Não é o sonhar de pôr a cabeça no travesseiro, na almofada e roncar e ressonar. Não, não é esse sonho não. É o sonho acordado. É você sonhar com uma vida transformada. É você sonhar com uma vida extraordinária. É você sonhar com um casamento extraordinário. É você sonhar com uma vida extraordinária em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então você vai para o altar, faz o sacrifício extraordinário e você passa a ser o templo. Para terminar, o versículo a seguir que eu separei, além do versículo 1, o 4 e 5 diz assim: então o rei Salomão e todo o povo, veja, não foi só Salomão, foi também quem? O povo. Ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício
quantos bois? 22 mil bois. Quantas ovelhas? 120 mil ovelhas. Isso é ou não é algo extraordinário? Porque eu me lembro de ter lido sobre Gideão, que ofereceu quantos bois? Quantos? Um boi. O segundo boi, que pertencia a quem? Ao pai. Sacrifício, ótimo, excelente. Mas aqui está dizendo que eram quantos? 22 mil bois, extraordinário. 120 mil ovelhas, extraordinário. Por isso que Salomão teve um reinado o quê? Extraordinário. Então, se você quer ter um ministério extraordinário, uma vida extraordinária, em todos os sentidos, seu sacrifício tem que ser extraordinário. A maior campanha de fé de todos os tempos, no Templo de Salomão. Eu cheguei na Universal com a vida toda destruída. Eu morei até os 8 anos numa casa de abrigo. E depois, quando completei 8 anos, eu saí para a rua. Aí eu fui viver na rua, viver de mendigo, porque eu não tinha ninguém, porque nem família tinha na época. Então o que aconteceu? Aí eu fui dormir nas praças, muitas vezes as pessoas corriam comigo onde eu estava dormindo, porque eu não podia ficar naqueles lugares, ia pegar naqueles lixão que tinha, eu revirava aqueles lixão para comer aquelas comidas podres que tinha dentro. Muitas vezes a gente achava carne, a gente pegava e esquentava aquilo, fazia um fogo, esquentava aquela carne para comer. Quando aquela carne estava quente, batia, saía aqueles bichos e a gente comia aquela carne. Então aquilo ali foi uma vida que eu fui levando na rua, quando eu estava lá. Muitas vezes eu não tinha roupa para botar, a gente ia lá para o Beira-Rio, agarrava e lavava aquela roupa e botava a mesma roupa molhada. E aí foi depassando os tempos, e aí eu sempre morando na rua. Quando eu fiquei com uma idade mais ou menos, aí eu fui embora lá pro Mirici, que foi onde eu fiquei os últimos tempos da minha vida na rua. Então ali eu dormia embaixo do viaduto, ali eu agarrava, tinha pessoas que me ajudavam, me davam comida. Muito triste mesmo, ele ia no lixo, tirava a comida do lixo, comia a comida do lixo, pegava bagando de cigarro do lixo, fumava. Era assim uma coisa assim inexplicável, muito triste, né? Aí eu arrumava uma vianda de comida, de tudo, né? E os maus pedia pão, pedia tudo, trazia para o seu Darcy. Mas sempre aquela vida de mendigo, toda a vida na rua. Aí, quando chegou em frente à Igreja Universal no Cristo ali, aí tinha um obreiro na porta e ele me chamou. Só que eu só ouvi a voz dele. E aí depois eu não vi mais nada. Aí quando eu me acordei, aí ele agarrou e disse assim para mim: olha, tu faz o seguinte, ó, tu vai tomar um banho, porque tu tá muito fedido, tu tá fedendo, e não dá nem para conversar contigo. Aí eu voltei pro Mirici de novo. Aí quando eu cheguei lá no Mirici, eu vi, tem 2 valão lá, e eu peguei, tinha um sujo, muito sujo, e tinha um mais limpo. Eu peguei um mais limpo, né, agarrei e me lavei. Tinha uma senhora que morava ali perto daquele valão e me conhecia, ela me deu sabão para me lavar, ela me deu uma muda de roupa, eu troquei aquela roupa. Tá, mas e aí? Troquei aquela roupa e fui em direção a Cis Brasil buscar o presente que o obreiro disse que tinha para mim lá. Aí quando cheguei, eu estava de pé no chão. Quando cheguei na metade do caminho, dentro de um lixo, eu vi 2 chinelos. Aí eu fiquei alegre, pô, já tô calçado, né? Mas o chinelo era os dois chinelos eram de um pé só. Aí fui lá, cheguei lá, ele estava me esperando com aquele envelope na mão. E eu pensei para mim, pô, agora eu vou ganhar um presente e a minha vida vai melhorar. Aí o que foi? Aí quando eu cheguei lá, ele me deu, ó, tá aqui teu presente. Eu abri o presente, olhei para ele. Pô, mas o homem me fez de bobo ainda. Digo, tá, tudo. E daí ele disse assim para mim, ó, vai, gera o teu sacrifício e depois tu volta, tal dia tu volta aqui. Aí o que eu fiz? Eu agarrei, né, e segui. A palavra dele fui. Aí eu fui vender latinha, fui vender papelão, né, aí agarrei e gerei o meu sacrifício. E aí foi o seguinte, quando eu cheguei, quando eu fui, que eu levei o sacrifício para a igreja, que eu tinha juntado todo aquele montão, no envelope não coube.
Aí eu tive que pegar um saco de supermercado, agarrei, coloquei tudo dentro e levei para a igreja. Então o que aconteceu? Naquele sacrifício que eu estava gerando, que eu coloquei embaixo daquela casa, né, entremeio aquelas duas madeiras, muitas vezes eu tinha vontade de agarrar e tocar naquele dinheiro, porque eu era um mendigo, né, eu sentia fome e eu não, graças a Deus, Deus sempre me ajudou que eu não toquei naquele sacrifício. Aí fui gerando, como eu já falei, vendia papelão, vendia latinha, e aí daí eu fui em direção a uma igreja uma semana antes. Aí cheguei lá, coloquei no altar aquele saco, né? Ainda fiquei morando um mês todo na rua, né? Mas sempre aquelas pessoas que me ajudavam, eles continuaram me ajudando e as coisas foram melhorando. Eu arrumei um serviço na construção civil, aí eu fui praticando, fui indo, mas ainda levou uns 3 meses ainda para que eu pudesse me equilibrar um pouquinho, né, para ir gerando. Aí eu já arrumei uma casa para alugar. Aí quando eu cheguei, o mais importante foi isso aí, quando eu cheguei na casa para alugar, o homem me conhecia. Dizia ele assim, tu? Ele é eu mesmo. Mas tu tem dinheiro para me pagar? Eu digo, não, no momento eu não tenho, mas eu vou gerar ele e vou lhe pagar. Eu digo, tá, então tu vai ficar um mês só. Se não me pagar nesse mês, tu tá na rua de novo. Eu digo, tudo bem, seja a vontade de Deus. Aí ele disse assim para mim, o que tu vai botar para te dormir aí em cima? Eu digo, não tem nada, eu vou dormir no chão mesmo. Ele disse, não, eu vou te dar um colchão velho aqui, tu deita em cima, até tu te organizar. Daí eu fui trabalhando, fui para a igreja, os pastores e obreiros foram me orientando, e já depois de uns 3 meses, o dinheiro já foi começando a entrar, eu já fui gerando, com aquela orientação que eles me deram na igreja, eu já fui melhorando de situação, né? E hoje, graças a Deus, eu sou um empresário, tenho a minha empresa, tenho vários empregados, tenho mais ou menos a base de 23, diretamente e indiretamente são uns 18. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família bem restaurada, sou casado, né? Graças a Deus. A maior bênção que Deus me deu foi essa esposa, que eu sou casado com ela hoje, né? E é uma pessoa que tem estudo, como eu não sei ler nem escrever, mal a pena sei fazer meu nome, ela me orienta em muitas coisas que eu não sei fazer, mas ela me orienta. E outra coisa também que eu vou falar, como eu não sei ler nem escrever, eu tenho pessoas que têm faculdade, eu tenho pessoas que têm diplomas, né, que trabalham tudo para mim, né? E então, esses são a graça de Deus que Ele tem me dado hoje. Eu tenho casa, tenho carro do ano, tenho uma vida bem abençoada e graças a Deus a gente já está na direção da Fogueira Santa. O maior sacrifício que eu fiz no último sacrifício foi de 50 mil. Uma coisa que muitas vezes eu fico pensando para mim, pô, um mendigo, ser dono de uma empresa, ter pessoas de faculdade, né, trabalhando para mim, é muito forte. A direção da gente prosperar na vida é o sacrifício. Então, se a gente não sacrificar, eu venho sempre sacrificando e Deus sempre vem me abençoando. Então, o que a gente tem que fazer é o sacrifício, que é a base da vitória. Quem diria que um mendigo hoje fosse casado, né, tivesse uma linda esposa como eu tenho, né? E eu sou uma pessoa que não sei ler e nem escrever, mal a pena sei fazer meu nome. A maior campanha de fé de todos os tempos. Um templo extraordinário. Deus instituiu o altar e os sacrifícios. O altar representa Deus. O sacrifício representa o sacrificante. Por que a maior campanha? Porque será realizada no Templo de Salomão. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
E pela primeira vez na história da Universal, o Bispo Macedo e bispos de todo o mundo estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. América do Norte, Bispo Paulo. Europa, Bispo Júlio. América do Norte, Bispo Romualdo. África, Bispo Marcelo Pires. América do Sul, Bispo Djalma. Ásia, Bispo Randal Filho. A maior campanha de fé de todos os tempos, no Templo de Salomão, Centro de Ajuda. Acreditamos em Si como ninguém. Rogério, também o que me chama a atenção é que a atitude daquele pastor, porque ele não usou o sentimento, ele não se compadeceu da situação do Senhor Darcy, mas ele também ali, ele também visualizou algo grande para aquele senhor. Aquele mendigo, ele já né? não olhava para ele como um mendigo, ele já via aquele senhor um senhor próspero, por isso que ele falou, toma aqui e faz o seu propósito, creia. Você vê, qual é a atitude de um obreiro, de uma obreira, se entra um mendigo na igreja? Pô-lo para fora? Porque o mendigo cheira mal, não tem onde tomar banho. O mendigo vem faminto. O obreiro, a obreira, o pastor, vai pôr o mendigo para fora? Veja que o pastor ou o obreiro disse para esse mendigo, vá tomar um banho, porque o senhor está cheirando muito mal, eu não consigo nem conversar com o senhor, mas não desprezou, falou isso com respeito. Mas vá e volte aqui que eu tenho um presente. Ele voltou para receber o presente. O presente era o envelope. O presente era a arma que ele poderia usar para transformar a sua vida. E ele aceitou. E o pastor não usou sentimentos, como você mesma pôs agora. Ele não usou sentimentos, não se emocionou. Ele viu lá na frente. Ele usou a fé e viu, visualizou esse mendigo lá na frente. Hoje ele é mendigo. Hoje ele é um mendigo. Amanhã na frente ele vai ser um empresário. E é um empresário bem-sucedido em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Isso é muito forte, Cris. Muito forte. O crer, o obedecer e o usar a fé e partir para o sacrifício. Isso é a chave de tudo. É isso que você, obreiro e obreira, tem que praticar. A fé sacrificial nessa campanha do Templo de Salomão, em São Paulo, onde para lá vão os nossos sonhos, escritos e fotografados também. Fotografe a si ou aquilo que você tanto tem sonhado, porque é isso que vai chegar ao Templo de Salomão em São Paulo, dia 13 de julho. Nós chegamos ao final do nosso programa Obreiros em Foco e aguardamos o seu comentário, seja pelo e-mail obreiros@iurde.pt ou através da nossa página no Facebook Obreiros em Foco Europa. E voltaremos, Cris, com mais novidades para os nossos obreiros e obreiras. Sim, voltaremos com novos temas para o vosso crescimento espiritual. Um abraço a todos e até à próxima. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá.